Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos um vídeo que vocês têm pedido imenso por mensagem pelo Instagram. Sempre que eu falo sobre algum podcast que eu estou a ouvir, vocês pedem uma lista dos podcasts que eu sigo e que eu mais gosto. Portanto, como isto ia dar muitos Insta Stories, eu resolvi fazer um vídeo e compactar tudo aqui para vocês. E vou-vos falar dos podcasts que eu mais ouço. Eu fiz assim um top 5 ou 6 daqueles que eu realmente gosto. Pequeno disclaimer, eles são todos em inglês. Não há nenhum motivo especial a não ser que ainda não houve nenhum podcast português sobre os temas que eu gosto, que me tenha chamado a atenção, que me tenha prendido. Então, há alguns que são bons, obviamente, e eu posso falar-vos de alguns, mas não são podcasts que eu ouça com frequência. Portanto, aqueles que eu vos vou falar são todos em inglês. O que, para quem quer praticar o seu inglês, é excelente. Portanto, não usem isso como desculpa. São podcasts com informação muito importante. E para quem não gosta tanto de ler ou não tem tanto tempo para ler, os podcasts são uma excelente opção. Eu ouço podcasts quando estou a cozinhar, quando estou a arrumar a casa, quando estou, sei lá, quando quero só estar deitada de olhos fechados e não me apetece estar a ler, ponho um podcast. Ou quando estou a andar de transportes, ou quando estou a andar de carro também. É uma ótima forma de nós recebermos informação. Enquanto podemos estar a fazer outra coisa, estamos a ouvir a informação. Portanto, não é como um livro que nos obriga a estar parados e focados só naquilo. E lá está, se for em inglês, é um 2 em 1, porque vocês podem aprender e praticar o vosso inglês. Portanto, bora lá começar. Eu vou-vos falar sobre os que eu mais gosto. Então, o primeiro que eu vos vou falar é o The Mindvalley Podcast, com o Vishen Lakhiani, que é o fundador da Mindvalley. A Mindvalley é uma escola gigante que existe nos Estados Unidos e no mundo inteiro, em que eles reúnem vários mentores na área do desenvolvimento pessoal, da nutrição, do exercício físico, finanças, business, etc. E eles fazem vários eventos ao longo do ano, têm cursos disponíveis online também. É uma escola espetacular e bastante completa, e eles têm o podcast onde fazem entrevistas com esses tais mentores, não só os que trabalham na Mindvalley, mas também todos os outros. Eu ainda no outro dia ouvi um episódio com o Naveen Jain, que eu aconselho imenso. Foi o último que eles publicaram e é muito bom, portanto, ouçam. E este é realmente um dos podcasts que eu mais gosto, porque são entrevistas ricas, com bastante conteúdo, que nos fazem pensar, que nos fazem ver as coisas de outra forma e conhecemos pessoas incríveis. Portanto, aconselho muito. O segundo podcast é o The Ultimate Health Podcast. Este é provavelmente o podcast que eu ouço há mais tempo, foi dos primeiros que eu comecei a ouvir e eu sou hiper mega fã. É o podcast do Jess e da Marnie, eles são um casal. Ele é médico, penso eu, e ela é nutricionista, uma coisa assim qualquer. E eles deixaram de exercer para se dedicar exclusivamente ao podcast. Então o que eles fazem é trazem pessoas bastante influentes na área da saúde e fazem entrevistas que são, assim, espetaculares. E eles não são nada focados só numa coisa, ou seja, eles têm pessoas que vêm defender o paleo, o vegan, o keto, o óleo de coco. Eles têm episódios para tudo e mais alguma coisa. Claro que a pessoa fica um bocado confusa porque afinal isto é que é bom, afinal aquilo é que é bom, mas o mundo da saúde é assim mesmo, não existem verdades absolutas e cada convidado traz a sua teoria, que está comprovada e etc. E cabe-nos a nós tirar o melhor daquilo para nós, aquilo que serve para a nossa vida. Mas são entrevistas muito bem feitas, tanto o Jesse como a Marnie, eles são muito inteligentes e procuram bastante conteúdo por trás do óbvio. Portanto, eu adoro, e para quem gosta da área de saúde e de aprender mais sobre nutrição, espiritualidade, etc., aconselho muito este podcast. A seguir é o podcast do Lewis Howes. Este apelido soa um bocado estranho, mas é o apelido dele, Lewis Howes. Eu acho que é assim que se diz, pelo menos. E é o The School of Greatness, que mais uma vez é um podcast de entrevistas. O Lewis é uma espécie de coach, speaker de desenvolvimento pessoal e ele tem o podcast e o canal no YouTube em que ele faz entrevistas a pessoas dos mais variados percursos. Ele entrevista mesmo pessoas muito interessantes e não se foca só num tema, ou seja, ele abrange várias áreas da nossa vida. Ele fala sobre gestão pessoal, exercício físico, fala sobre o mindfulness, fala sobre nutrição, fala sobre amor e relações,
E ele traz pessoas mesmo muito interessantes. Todos estes podcasts são muito interessantes, como vocês já devem ter percebido, e são todos à base de entrevistas. Portanto, é uma forma de nós entrarmos na mente daquela pessoa e conhecermos toda uma nova realidade numa hora, 50 minutos mais ou menos cada podcast. E basicamente o que varia de uns para os outros é não só o host é diferente, ou seja, tanto o Lewis é diferente do Jesse da Marnie, é diferente do Vishen, mas todos eles são incríveis, eles trazem convidados incríveis. Portanto, mais um que eu recomendo muito, o The School of Greatness. A seguir é o The Mind Your Business Podcast, que é com o James Wedmore. Este é um podcast que eu comecei a seguir recentemente, eu descobri-o pelo Instagram, o James. Basicamente ele é um coach de coaches, ou seja, ele faz cursos para coaches, para pessoas na área do desenvolvimento pessoal e da transformação pessoal, e ele faz cursos e faz acompanhamentos, faz consultoria. Basicamente ele pega num coach normal e transforma-o num Tony Robbins, pelo menos é essa a missão dele. Ele tem um podcast muito focado em business, portanto há episódios que ele grava só ele próprio a falar sobre a experiência dele e etc. Há episódios em que ele traz convidados, mas é muito focado maioritariamente em business. Como crescer um negócio, como mudar a nossa relação com o dinheiro, como aprender a investir, etc. É muito focado em business e gestão financeira, basicamente. Toda a estrutura que está por trás de uma empresa, de criar uma empresa, de como torná-la sustentável e crescê-la, eu acho isso tudo muito fascinante. Portanto, este podcast tem me ensinado imenso. E se vocês estão interessados nesta área, se vocês têm a vossa empresa ou querem ter, eu acho que é mesmo muito importante este tipo de podcast. A seguir é o podcast The Icons, que vocês devem conhecer, a Mimi e o Alex Icon. Eles são um casal, eles são do Canadá, quer dizer, tecnicamente eles são... Ele é da Rússia e ela é do Azerbaijão, mas eles cresceram no Canadá e neste momento estão a morar em Londres. Eles casaram-se e depois mudaram para Londres e eles têm um canal no YouTube, criaram uma empresa que é a Luxy Hair, vocês devem conhecer se os acompanham, que é uma empresa que entretanto já não é deles, foi vendida. Enfim, long story short, eles têm mesmo muita experiência em todo este mundo de business e resolveram criar este podcast. Eles já têm canais no YouTube, tanto um como o outro, mas resolveram criar este podcast. Eles também fazem entrevistas a pessoas muito interessantes. É um podcast mais descontraído, não é tão temático como os outros que eu estava a falar. É mais sobre a vida deles, sobre a experiência deles, é um podcast muito mais pessoal, assim estilo o canal do YouTube deles. Portanto, se vocês seguem a Mimi e o Alex, provavelmente já conhecem o podcast. Se não, espreitem, porque eles têm lá entrevistas muito boas. Há uma em especial que eu ouvi no avião quando estava a ir para Malta, que é muito bom. Se não ouvirem mais nenhum deles, pelo menos ouçam este, que é A Life Changing Conversation with Jim Quick. Eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês verem. Este episódio é muito, muito bom. Eu ouvi 2 vezes. Tão bom que é. E por último é o podcast da Marie Forleo. Eu sou mega fã da Marie, gosto mesmo muito dela. Não sei se vocês conhecem ou não. Para quem não conhece, a Marie é uma coach assim à escala mundial. Ela criou a B-School, que é uma escola de business, e ela faz mentoria, faz imensos cursos. Tem um canal no YouTube, tem um podcast e é tudo muito à volta também de desenvolvimento pessoal e business. Portanto, vocês percebem que eu ando muito à volta destes temas: saúde, desenvolvimento pessoal, business. E eu no outro dia ouvi, acho que foi num vídeo qualquer, alguém a dizer que nós não podemos crescer profissionalmente se não crescermos pessoalmente. E não dá para desassociar as duas coisas. Se nós queremos ser felizes profissionalmente e crescer, nós temos que crescer também a nível pessoal. Nós não podemos estar à espera de estar sempre no mesmo degrau a nível pessoal e o nosso profissional esteja a evoluir. Isso não acontece. Ou se acontecer, vai dar em burnout e não vai correr muito bem. Portanto, tratar muito do nosso lado pessoal, da nossa cabeça, da nossa saúde no geral, é fundamental. E portanto eu gosto imenso de aprender sobre estes temas e ouvir pessoas e ler livros sobre esses temas, que é quase tipo um ginásio para o cérebro. Eu acho isso mesmo muito importante. E a Marie conhece toda a gente, ela já entrevistou Tony Robbins, a Oprah, enfim, um monte de gente super interessante e com muito, muito, muito para dizer. Portanto, espreitem o podcast dela, que também é muito bom. E é isso, malta. Estes são os 6 podcasts que eu vos queria falar.
São aqueles que eu mais ouço quase diariamente e que mais me têm acrescentado, portanto eu achei que seria interessante partilhar com vocês também. Digam-me aqui em baixo que podcast é que vocês ouvem, porque eu também estou sempre à procura de podcasts novos. E se houver um podcast em português, assim, dentro destes temas que vocês gostem mesmo muito, digam-me. Eu espero que vocês tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo.